O Corinthians só empata com o Atlético Goianiense em 0-0 na Neoquímica Arena. É mais um péssimo pós-jogo, pelo menos com notícias péssimas, futebol péssimo apresentado para o Faraldo e para o Vitinho. Pra falar a verdade, tô cansado de você falar péssimo pós-jogo. Todo jogo é a mesma coisa. Eu também, Péssimo pós-jogo. Eu não eu aguento também. mais você falar isso, mano. Meu Deus do céu, Não, antes eu vou dispensar você que você não merece ouvir a nossa revolta aqui. Eu Obrigado, vou Felipe, ouvir, mais uma. eu vou ouvir por aqui, pode deixar. Beleza, Gente, obrigado, mano, mais uma vez aí. E até a próxima. De novo, vou falar, para quem sabe, uma vitória do Corinthians no próximo jogo. ficamos na esperança, como o bom e velho ditado, a esperança nunca morre, né? Quem sabe um bom jogo sábado aí o Corinthians consegue achar uma vitória. Bom trabalho aí, Faraldo e Vitinho, bom pós-jogo para vocês e até a próxima. Obrigado, mano. Bom Valeu, descanso Felipe. para você. Até mais, hein? Valeu, abraço, É nóis, falou. tamo junto. Inclusive, depois o Felipe tem que convidar a gente para comer um croquete no casamento dele, né, Fábio? É verdade. Um bem Brincadeira. casado. Ele tá rachando o bico aqui. É nóis, Felipão. Tamo junto, mano. Brigadão. Pô, mas como é triste. Como é triste. Vai, Faraldo. Vai, vai. Tá vendo isso aí? Sua revolta. Eu quero ouvir você Tá vendo isso aí? revoltado. Falei. Isso aí podia ser o coração do corintiano, que já parou, né? Então você vê que aquela linha de batimento ela já é pi, pi. É quase nada ali. É um sopro do respiro. Ela parou e, cara, se você pegar o verde ali, eu sinto muito, não sou eu que faço essa cor, do SofaScore, inclusive, muito bom o site com todas as informações estatísticas do jogo. Se você pegar, isso daí mostra o domínio. É cada minuto, se eu não tô louco, são 45 barrinhas ali, não exatamente, né? Enfim, proporcionalmente se divide aí quanto dá, mas é proporcionalmente cada barrinha representa o quê? 1, 2 minutos do jogo. E mostra quem é superior naquele minuto, e o quão superior foi, o quão dominou o time naquele minuto, naquele intervalo de tempo. O Corinthians, ele dominou o Atlético Goianiense jogando na Neoquímica Arena, jogando em Itaquera. O Corinthians dominou o Atlético Goianiense em 15 minutos aproximadamente, foi um pouco menos. Eu lembro que eu estava olhando no marcador, quando deu 15 minutos, eu falei, pô, o Corinthians já está ameaçando perder o domínio do jogo. 15 do segundo tempo, né? Então, quando estava marcando ali seus 13, 14 minutos do segundo tempo, o Corinthians começou a perder o domínio do jogo contra o Atlético Goianiense. Domínio esse que começou bem meia boca ali no segundo tempo, se você olhar ali, ó, bem meia boca, pode olhar. Aí, o domínio, que você fala, pô, o Corinthians botou na mesa ali e falou, não, estamos em casa, vamos para cima do Atlético Goianiense. Teve aproximadamente o quê? 10 minutos, que é a primeira barrinha verde que vocês estão vendo um pouquinho mais elevada até a última. Então o Corinthians teve aproximadamente, domínio, o Corinthians teve 10 minutos aproximadamente de domínio no jogo inteiro. O jogo que teve 97 minutos, não é nem 90, 97 minutos, o Corinthians teve aproximadamente 12, 10 minutos de domínio contra o Atlético Goianiense ali no começo do segundo tempo. O Corinthians foi dominado mais uma vez, foi jantado mais uma vez. Um Corinthians que não mostra apetite, e que se mostra apetite não sabe como chegar na comida, ou seja, é um time que vai morrer de fome desse jeito. Né? A gente brincou no Redação Meu Timão. Eu acho que foi logo do dia seguinte a derrota para o Sport, que se o Campeonato Brasileiro fosse uma cadeia alimentar, o Corinthians era a grama dessa cadeia alimentar, né? E eu acho que tem isso mais. Não é nada. Não é nada. O Corinthians tá em decomposição. É um time que ele regride. Quando ele passa uma semana treinando, ele regride. O melhor momento desse curto período aí de Coelho no Corinthians foi quando ele teve 2 dias para treinar. Aí o Corinthians, não sei o que aconteceu, deu um choque em todo mundo lá, jogou até que bem contra o Bahia, tomou sufoco em casa contra o Bahia. Mas ok, ganhou e ganhou jogando bem, não é só por causa da vitória. Tomou sufoco, mas conseguiu se propor a fazer algo. E passou 90 minutos se propondo a fazer o mesmo algo. De resto, passou aquele jogo contra o Bahia, o Corinthians já não tem mais padrão nenhum do primeiro para o segundo tempo. Não tem padrão nenhum dos primeiros 15 minutos para os outros 15 minutos, para os outros 15 minutos. Não tem. Não tem uma proposta de jogo, não tem uma cara. Parece que são 11 jogadores colocados em campo para correr atrás da bola. Sabe aquela visão chata, crítica, pobre, que muita gente que não gosta de futebol faz? De falar, pô, o futebol são 22 caras correndo atrás de uma bola. Não, o Corinthians do Brasileiro de 2020 são 11 caras correndo atrás de uma bola.
O Corinthians, do Brasileirão de 2020, são 11 homens correndo atrás de uma bola. E assim, você pode rodar, você põe outros jogadores. Continua a mesma coisa. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Não há. É muito grave você ficar empurrando com a barriga as coisas, entendeu? Ah, mas eu ainda não vou decidir se eu vou colocar um técnico ou não, se vai de Coelho interino ou não. A gente está chegando em 1/3 de campeonato brasileiro e o Corinthians está com 13 pontos conquistados. Se ele mantiver essa média, ele não vai bater 45 pontos. 13 vezes 3 dá 39. Time nenhum escapa de rebaixamento com 39 pontos. É matemática isso. O Corinthians está fazendo um campeonato brasileiro de rebaixamento. É matemática isso. É matemática. É matemática. E parabéns para esse da foto aí, Léo Natel. Melhor jogador em campo hoje. E, cara, coletivamente o Corinthians não constrói nada, né? O Vessone falou isso aqui no intervalo e é isso. Coletivamente, o Léo Natel hoje, ele estava resolvendo, e assim, resolvendo malemar, porque também tecnicamente erra muito, mas que culpa tem também. Ele tá fazendo até mais do que a gente imagina que o Léo Natel ia fazer pelo Corinthians. Deveria fazer. Tinha momentos desses minutos finais do jogo que ele estava carregando o time na defesa. O Léo Natel estava carregando o Corinthians na defesa, no meio de campo, no ataque. Nada tá funcionando no Corinthians, não tem liga, não tem um padrão. É muito problemático mesmo. Eu nem sei dizer assim, a galera nos comentários, fora Coelho, aí outros, fora Luan, tem gente até falando fora Léo Natel, fora Cássio, aí é fora todo mundo, fora Camacho. Cara, se você for pegar o fora todo mundo aí que realmente tentar por superchat ou não está jogando para fora, você vai mandar, então, todo mundo embora. Aí chama a torcida do Corinthians, que é a única coisa que se salva. É complicado. O que estão falando aí nos comentários? Não, o André Espínola mandando até quando vão insistir com um técnico desse. Parece que nunca treinaram juntos. Segunda divisão a caminho. Ridícula essa diretoria. O Rafael Fernandes também mandou um superchat. Muito obrigado para quem está mandando superchat. Ajuda muito a gente aqui no canal. É impressionante como o time não consegue produzir. Não dá para entender o que está acontecendo. Vai brigar para não cair. Coloca Andrés... outros comentários que não seja superchat também, não. Vamos. Não, sim, é porque tá sendo superchat. Tem que colocar aqui que mandou também, né, mano? Mas eu vou colocar. Andrés, quando vai sair da omissão e tomar uma decisão? Cristiano Lopes também mandando. Cara, muita gente, ó. O Beto, fora a diretoria. O Roberto, tudo perdido. Que mais? Celso, Rubem, achei que o segundo tempo melhorou. Melhorou um pouco, sim, com a entrada do Ramiro, principalmente. Fábio, bando de tiriça. Silvio, não temos técnicos. Olha aí, João Pedro, fora Coelho. Cara, muita gente... Tem uma discussão, um comentário legal. Ih, rapaz, perdeu. A galera tá mandando muitos comentários. Vamos ver se eu acho que... Tá mandando muito. Goku da Bolsa. Ficaram de mimimi pela cobrança no aeroporto e tal. E agora quem vai lá cobrar os caras? Eu te pergunto, a cobrança mudou de quê? Depois daquela cobrança, mudou o quê no Corinthians? Você vai falar que aquele jogo contra o Bahia, o Corinthians mudou a chave por causa da cobrança? Olha o Rica Prado aí. Foi. Mudou o quê? Rica Prado, parabéns, Vessone, pelo seu comentário. É isso mesmo. Coelho é muita amizade com os jogadores, mais de nome. Troca o treinador logo. Cara, realmente, o que você vê que o Coelho fez de diferente do Thiago Nunes? Se o problema... Qual que era o problema do Corinthians com o Thiago Nunes? É que não tinha um padrão. Que padrão que o Coelho tá dando? Nada. O Coelho ainda tá dando indireto em coletivo pro Thiago Nunes. Ele tá conseguindo tumultuar externamente, porque tumultua, quando você dá uma indireta pro treinador, vai ficar todo mundo no programa de TV falando da indireta do treinador, não sei o quê, pipipipopopó. E dentro de campo, o que você tá apresentando? Não. Entendeu? Se não apresenta nada dentro de campo, e fora de campo ainda fica dando indireta. É complicado. Cadê a evolução? Qual que é a perspectiva de esperança que o torcedor do Corinthians tem? Não, é impressionante, mas o problema é também... Um terço de eu não campeonato, sei. 13 pontos conquistados. Um terço de campeonato, 13 pontos conquistados. 13 vezes 3, 39. 39 é a pontuação de rebaixada. O Corinthians está fazendo campanha de rebaixamento. É matemática, não é exagero falar isso. Ou as coisas mudam, ou o Corinthians vai cair para a Série B. Agora, gente, mas tá cedo, é um terço de campeonato, tá cedo.
você quer que a gente se desespere como torcedor e alerte que as coisas estão ruins, que precisa mudar quando? É só ver o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. O Corinthians... gente, as coisas precisam mudar. Precisa. O Corinthians está a 3 pontos de ser lanterna do Campeonato Brasileiro. O que o Farol tá falando não é bobeira, que a gente está falando aqui só por falar. Mas não, o Corinthians está fazendo campanha de rebaixado mesmo. A 2 agora da lanterna. O Corinthians está a 2 da lanterna. Ele só não estava na zona de rebaixamento porque o Grêmio tem 1 ponto a menos, só que ele tem 1 jogo a menos também. O Corinthians entrar na zona de rebaixamento hoje é isso aqui, é um estalo de dedos. Se o Corinthians não acordar, se o Corinthians não mudar de postura, vai ser rebaixado. Infelizmente. Infelizmente. A gente tem nome, a gente tem jogador, a gente tem camisa pesada, mas infelizmente os jogadores parecem que não entendem isso, não entendem que estão no Corinthians, não entendem da importância do Corinthians. Não sabe o que é o Corinthians de verdade, parece que não tem vontade, não tem desejo de ganhar. É claro que é difícil jogar sem a torcida, mas é aí que a gente prova a qualidade do Corinthians, coisa que parece que não tem. Cara, é revoltante. O Corinthians está fazendo campanha de rebaixado. Cara, é de ficar louco. Não sei se o problema é o treinador, não sei se o problema é os jogadores, é um problema de tudo, é um conjunto, cara. É um conjunto de erros, é um conjunto de problemas. Rapidinho, Farado, antes de você falar, vamos ressaltar novamente, senão a gente vai perder os superchats aqui também, não é justo com a galera. Fábio Nogueira mandou pra gente, os únicos que se salvam nesse jogo é Avelar e Natel. Um salvou muitas vezes o time na defesa e outro carregou no ataque e ajudou na defesa. Tá difícil. Exatamente. Isso diz muito, entendeu? Quando a gente brinca com o Vitão aqui, que ele fala, mas o Cleison seria titular hoje do Corinthians. Seria, mas isso é um problema. Não é uma solução, entendeu? Isso só mostra o quão desesperadora é a situação. É desesperador, gente, é desesperador. Olha o Paulo aí, ó. Cara, o final do jogo com o Corinthians acuado é ridículo. Sem a torcida no estádio será difícil fazer essas lombrigas acordarem. Olha aí, cara, é difícil realmente, mas aí que a gente vê a qualidade do elenco, a qualidade da equipe, coisa que parece que não tem, Paulo, entendeu? É complicado, cara, é complicado. Outro Paulo aí. Isso que você fala da torcida, cara, isso é um ingrediente a mais que você coloca no caldeirão de preocupação do Corinthians de rebaixamento. Esse é um ingrediente inédito. O Corinthians de 2007 ainda tinha torcida ali. Tem muitos torcedores novos aqui, tem outros mais velhos do que eu, é claro, mas para mim um jogo emblemático daquela queda foi a derrota para o Vasco no Pacaembu lotado com o gol do Allan Kardec. E ali, cara, existia uma atmosfera toda pró-Corinthians. E se não existe aquela atmosfera, o Corinthians podia ter sido rebaixado. E perdeu, né, o jogo. Perdeu. Mas se não existe aquela atmosfera ali, o time já entra em campo derrotado. Naquele contexto de campeonato, o time já entra em campo derrotado. Aí eu fico te perguntando, qual que vai ser a pena... Só para fazer uma comparação assim justa no sentido de ter sido a penúltima rodada. A última rodada do campeonato, olha que emblemático, a última rodada desse campeonato brasileiro de 2020, que vai acabar em 2021, será em Porto Alegre, assim como foi a do Corinthians de 2017. Em 2007, perdão. 2017, pecado que eu tô fazendo com aquele time do Caribe. O de 2007 foi em Porto Alegre, contra o Grêmio, né? Agora vai ser contra o Inter aí do Cudê, que o meta é irregular. Mas vai amassar o Corinthians quando enfrentar o Corinthians, se as coisas não mudarem desse Corinthians. O último jogo vai ser lá, no Beira-Rio, na última rodada do campeonato. A penúltima rodada vai ser contra o Vasco em casa. Só pra você pegar a atmosfera da coisa. Só que aí não vai ser num Pacaembu lotado. Vai ser numa Neoquímica Arena vazia, deserta. Espero eu que seja vazia e deserto, porque se não tiver vacina também seria uma baita uma responsabilidade abrir lá. Pra quê? Pra torcida? A única coisa que se salva é a torcida. Aí ainda vão abrir o portão lá pra torcida se matar. Que na prática é isso. Vai aglomerar todo mundo e ele se mata. Então, é desesperadora a situação do Corinthians se as coisas caminharem do jeito que tá matematicamente, com essa média de pontuação, esse percentual de pontuação, chegar nas 2 últimas rodadas nessa situação patética. Em casa, numa arena vazia, tem que ganhar do Vasco, e não vai ganhar jogando essa bola que tá jogando hoje, e depois no Beira-Rio contra o Internacional.
O Corinthians está roteirizando um rebaixamento. Vocês estão alarmistas. É 1/3 de campeonato, tá muito cedo. Então tá. Espera a tragédia acontecer para poder. Deixa eu jogar desse jeito. Exatamente, Faraldo falou tudo. Paulo César Santos, eu consigo ver vantagem em adiar algo que irá acontecer. Chama logo o Dorival Júnior ou Aguirre enquanto é tempo. Ele falando que é para mudar logo o técnico. Cara, não sei se mudar o técnico também ajudaria. Ajudaria, pode ser que ajuda, mas se vai resolver, aí é outra coisa. Vinícius Souza, acredito que não seja o elenco. São poucos times que têm o material humano que o Corinthians tem. O plano tático inexistente. Perdemos identidade. Cara, é isso, Vinícius. Muito bem, mano, essa colocação. O plano tático inexistente. O Corinthians, o Faraldo falou, o Corinthians não tem um padrão de jogo. O Corinthians não tem um time titular. O Corinthians não tem um padrão, cara. A gente já estamos chegando. Amanhã já é outubro, cara. É claro que tem uma pandemia no meio, cara, a gente não pode falar, mas estamos em outubro, chegando quase daqui a pouco no final do primeiro turno, o Corinthians não tem um padrão. O Corinthians não tem um padrão. Sai jogador, entra jogador, e machuca outro, e entra outro, e não tem um padrão. E amanhã tem sorteio de Copa do Brasil. Me fala um adversário que o Corinthians pode pegar desse pote aí de 16 times, 15, né? Um deles é o Corinthians. Me fala um time que você olha e se o Corinthians pegar, você fala, tá, o Corinthians vai ganhar, é favorito. De camisa, é óbvio que a camisa do Corinthians é mais pesada que a do Cuiabá. Que a do próprio Red Bull Bragantino, enfim. De muitos ali, de todos. A camisa do Corinthians enverga varal. Mas com essa bola que o Corinthians está jogando hoje, o Corinthians seria favorito contra alguém? É difícil, cara. É difícil, de verdade. Aquele perfil do Ibis lá fazendo piada no Twitter. O Corinthians hoje, ele não... Cara, até o Ibis tem padrão, que é o padrão de jogar mal todo jogo e tal. O Corinthians não tem padrão. Não tem pra nada. Não, infelizmente, e o pessoal comentando bastante aqui, Faraldi, se quiser colocar nos comentários na tela, que eu vou colocar nosso overlay aqui de pós-jogo, enquanto o Vessone não entra, quiser ir colocando nos comentários na tela e falando com o pessoal aí. Alertando aquilo que a gente falou, o Cuiabá é líder na Série B. Mano, se o Corinthians pega o Cuiabá, malandro. Hoje o Corinthians não seria favorito. Não seria, velho. O Cruzeiro na 12ª rodada tinha 10 pontos. Acredito que ele tá falando do ano passado, né? E o Corinthians tem 12. É isso, cara. 2 pontos a mais. Essa é a campanha do Corinthians. É campanha de rebaixado. Precisa abrir o olho, tá? Mas aí, vamos então falar de, assim, algo de positivo que dá para tirar desse jogo. Na minha opinião, Léo Natel, eu acho que se o campo fala, né? Ó o Vessone já entrou para falar com a gente aí já. O Léo Natel mostrou alguma coisa hoje. É ruim, assim, é ruim. Tecnicamente é um jogador muito abaixo também, mas ele mostrou algo que os outros jogadores não mostraram. Então eu imagino que ele segue no time. De resto, cara, eu não consigo ver nada de produtivo que esse jogo tenha tirado. O Corinthians perdeu 2 pontos e mais um jogo não conseguiu nada. E aí, Vessa, como que você tá aí? Já sendo expulso da arena? Arranjou um cantinho? Tá de boa? Arrumei um canto aqui, mas a expulsão ela sempre vem. Vamos aguardar até quando. Eu já discordo do final da sua frase. O Corinthians não perdeu 2, ele ganhou 1. Porque eu acho que pelo que ele jogou e pelo que o Atlético jogou, deveria ter perdido o jogo. Muito provavelmente, se tivesse que ter um vencedor, para mim esse vencedor era o Atlético. Então o Corinthians deve comemorar esse pontinho, por incrível que pareça. Eu gostei do Avelar hoje, eu achei que o Avelar fez um bom jogo, não só porque ele salvou 2 vezes ali, uma vez em cima da linha e até uma outra que a bola também tinha quase praticamente endereço, ele cortou no meio do caminho, porque o cara ia receber, ia fazer o gol. Eu gostei do Avelar, gostei muito do Léo Natel, como você disse, para mim foi o melhor do Corinthians, ou menos pior. De resto, cara, o Casares aconteceu mais ou menos o que a gente estava prevendo, né? Aquela parte física, ele claramente é um cara do estádio, tá claro isso, ele é um cara diferente, ele sabe, ele tem drible, ele é malandro para jogar, ele sabe prender a bola, ele tem um jogo de cintura muito interessante ali, ele claramente é um cara muito diferente nesse sentido, mas ele realmente, você vê que ele está em outro ritmo físico, e até não é nem físico só de aguentar correr ou não, é um ritmo físico até de raciocínio mesmo, porque claramente, por exemplo,
tinha hora que ele pegava na bola, a marcação vinha, ele já não raciocinava tão rápido como o seu marcador. Mas, de qualquer maneira, claramente é um cara que vai ajudar muito, deu para ver, isso é nítido no estádio, mas eu esperava dentro do que eu esperava, um cara que ainda fisicamente estaria um pouquinho para trás. O Corinthians teve uma ótima chance, né? Duas, na verdade, mas aquela do contra-ataque foi uma jogada tão bem construída, de pé em pé, saiu lá de trás, veio da direita para a esquerda, e quando caiu no Otero, eu sei que ele chegou cansado ali, deu para perceber a gente do estádio, que ele deu um pique tão grande para acompanhar a jogada desde lá de trás, claramente ele chegou cansado para bater na bola, mas na hora eu imaginei que poderia sair o gol, porque era o Otero. Como ele bate muito forte na bola, a minha cabeça, ele ia compensar o jeito que ele chegou cansado na bola, ele ia compensar batendo muito forte nela e ia dar um jeito de fazer o gol. Mas não compensou, ele já chegou cansado e ali de esquerda, até aí tudo bem, porque para ele o esquerdo e o direito, ele bate muito bem com as duas, tanto que o escanteio, às vezes ele quer bater com a esquerda, às vezes bate com a direita, impressionante o cara fazer isso ambidestro ali. Mas ele chegou cansado. Então foi a grande chance do Corinthians. De maneira geral, eu acho que, se eu pudesse resumir, para mim, tá claro aí, o jogo fica nítido que precisa de um treinador, o Corinthians precisa de um comandante, o Corinthians precisa de um cara que dê uma cara para o time, tática. Você pode até não gostar dessa cara tática depois, você pode até achar que tá errado, mas o Corinthians precisa ter uma cara tática, um jeito de jogar, para que todo mundo se acostume com ele e cada um vá desenvolvendo dentro desse costume. Então, acho que a maior lição para mim que fica do 0-0 é essa necessidade da contratação do treinador, não há mais tempo a perder. O Corinthians, eu acabei de colocar no meu Twitter uma coisa que eu acho que a diretoria tem que, espero que, eu sei que o Andrés me segue, o Duílio me segue, enfim, muita gente que acompanha e que para o torcedor do Corinthians eu espero que ele leia, porque em 2018 o Corinthians não caiu, porque essa arena aqui não deixou cair. O Corinthians fez 35 dos 44 pontos em casa, ficou a 2 da zona de rebaixamento e escapou com 44, mas porque ele fez 35 pontos aqui dentro. Então, quando naquela reta final ele ganha de 2-1, aqueles 2 gols do Danilo contra o Bahia numa chuva, empurrando a bola para dentro, ganhou do Vasco por 1-0, se defender em gol do Vital ali, também numa 1-0 desesperado, empatou um jogo com a Chape quando poderia até empatar ali, já estava quase livre do rebaixamento, fez um grande majestoso com um time muito ruim, como era o de 2018 no segundo semestre, mas fez um jogo muito bom contra o São Paulo, estava ganhando até o final, quando toma um gol ali, muito num chute errado, que esse Brenner ali empatou o jogo, mas assim, foi somando ponto e escapou do rebaixamento. Este ano não tem isso. É isso que a diretora precisa entender, não tem esse ambiente. Hoje, por exemplo, eu acho até que o Corinthians poderia, com o estádio lotado, talvez até ganhar o jogo. Mas não é isso, você vai precisar jogar bola. São 11 contra 11 de verdade. Você vai ter que jogar bola para você ganhar o jogo. E quando eu falo do ambiente, por mais que o torcedor não entre em campo, mas é quando você faz o seu jogador jogar melhor, o seu jogador se empolgar, o seu jogador dar aquele gás que ele não dá, e que o adversário também, aquilo serve para o adversário. Aquela coragem que o Atlético de Goiânia demonstrou, ele talvez não teria demonstrado com o estádio lotado, ele teria ficado mais recuado, o ambiente jogado ele lá para trás, você empurra o cara, você inibe o cara de dar um drible. Então, isso faz muita diferença, sempre fez muita diferença nos jogos do Corinthians, principalmente aqui em Itaquera. Então, eu acho que a diretoria tem que estar ciente disso, ainda dá tempo, ainda está no 1/3 do campeonato, mas precisa acordar logo, não pode demorar, trazer esse treinador, organizar o time e aí tentar fazer uns pontos, porque agora em casa ou fora virou a mesma coisa, mas aqueles pontos que eu tinha quase certeza que eram garantidos em casa, com um time ruim que fosse, como aquele de 2018, eu não tenho mais garantia nenhuma que isso vai acontecer. E aqui eu vou contar uma coisa que eu acho que eu já até falei em alguma live, mas eu vou contar para vocês eu fiz isso com um diretor do Corinthians, e naquele ano de 2018 faltavam 10 jogos. E eu cheguei para ele e disse, vocês vão perder os 5 jogos fora de casa, vão ganhar 4 e vão empatar 1 em casa, e vocês vão escapar do rebaixamento por causa desses pontos em casa. Aí as rodadas iam passando, o Corinthians ia perdendo fora, ganhando em casa, perdendo. E aí a cada vez e a cada rodada ele passava por mim, essa pessoa, e dizia, não é possível que você vai acertar.
Aí passava mais uma rodada, perdia fora, eu falei, eu te avisei, hein? Perdeu fora, hoje vai ganhar. E só não foi 4 vitórias e um empate, porque esse jogo do São Paulo empatou no final, eu tava achando que ia ser empate, o da Chape ia ganhar, e terminou empate. Então foram 3 vitórias e 2 empates naquela reta final. Mas é esse tipo de certeza que agora eu não tenho mais. E é isso que a diretoria precisa ter ciência de que agora ou contrata um treinador e acerta a casa e arruma a casa, ou a situação pode ficar muito complicada no Brasileiro. Legal, velho. Inclusive com esse comparativo aí de anos de rebaixamento e tal, a gente estava lembrando aqui que a tabela de 2007 para de 2020 ainda tem uma peculiaridade aí, enfim, sinistra, tenebrosa, você acha o adjetivo que você quiser, mas a penúltima rodada vai ser com o Vasco em casa e a última vai ser lá em Porto Alegre. E esse é um detalhe interessante, Faraldo, porque o meio da tabela do Corinthians é um meio mais acessível. Ela começa muito forte e fecha muito forte. Então lá vai ter um Grêmio no começo, o Atlético Mineiro, Palmeiras, aí ele tem esse miolo, que é o que o Corinthians está agora, e ela fecha com o Flamengo, com o Inter, com o Vasco, ela tem e o Atlético Paranaense, ela tem um fechamento de turno muito difícil, ou seja, no retorno também vai ter esse mesmo fechamento. Então, esse é um outro detalhe interessante. O Corinthians, neste momento, era para ele estar fazendo muito ponto. É o Sport, é o Atlético de Goiânia, é o Red Bull. Isso não está acontecendo. Então, daqui a pouco, você vai pegar o Flamengo, vai pegar o Atlético. Por exemplo, o Corinthians vai pegar a sequência de final do primeiro turno e começo do segundo turno, que é Flamengo, Vasco, Inter, Grêmio e Galo. Basicamente, acho que é um negócio assim, vai ter um Atlético de Goiânia, como agora é atrasado, né? Tem um Atlético de Goiânia ali perdido, mas é fora ainda. Então, assim, o momento era agora para estar pontuando, isso não está acontecendo. Esse é um grande perigo que o Corinthians está correndo, Faraldo. Faraldinho, só mandar um abraço primeiro antes pro pessoal que tá mandando superchat. Eu tinha mandado já aqui o pessoal, acabei colocando na tela, mas eu vou perdendo, que são muitos comentários. O Alfredo mandando pra gente aí. Até quando você não está falando de jogadores e treinadores, só tem o culpado, André Sanches, colocando a culpa aí na diretoria corintiana. Claro, o Alfredo, eu tô com ele, eu entendo o que ele está dizendo, entendeu? O Alfredo lembrou bem. É que a gente fala agora muito do calor do jogo, etc. Mas numa análise mais macro, ele está certo. Aí a culpa é da diretoria e principalmente do Andrés, ele está perfeito. Questão de planejamento, etc, né? Vamos lá, Márcio Alves Bertolini. Time horrível, lento, sem ultrapassagem, sem triangulação. Se colocar cones no lugar dos jogadores, nem tem como notar a diferença. Pode mudar o treinador que vai continuar igual. Time sem grana. Essa questão de elenco, essa questão de treinador, divide muitas opiniões, né? Muito torcedor acha que o problema é os jogadores, muitos torcedores acham que o problema é o treinador, e aí fica uma incógnita, né, cara? Mas, Vessa, e em questão do Rony, fica nitidamente claro que o Ramiro, naquela posição ali do Rony, gera mais bons frutos para esse time, porque o Ramiro parece que entrou bem, né? Oi, Entrou. Rapidinho, só para não perder o fio, teve um outro superchat que a gente acabou perdendo, acho que pela questão do tempo, até apareceu na tela, mas a gente não conseguiu ler, e casa muito com o que o Versoni estava falando, só queria ouvir a opinião dele. Perguntando se o planejamento para a eleição, se a eleição está influenciando de alguma forma esse planejamento na questão do técnico. E aí essa pergunta vai muito ao encontro daquela declaração do Andrés, numa entrevista que ele concedeu, falando que ele não vai querer entrar em contato com os outros candidatos para achar um nome que seja um consenso de técnico e tal. Você enxerga que essa situação de eleição está atrapalhando o planejamento do ponto de vista da troca de técnico? Tá atrapalhando, porque você, como gestor ali, você repensa, né? Você fala, eu vou esperar um pouco, se a coisa andar em campo, deixa o Coelho, eu vou ter que pagar mais um treinador, eu vou ter que trazer um cara aí pelo menos para um ano e a eleição está em 3 meses. Só que é o seguinte, quem tá lá, os outros candidatos, eu duvido que Mário Gobi, Paulo Garcia, Ricardo Maritã ou Augusto Melo vai dar uma entrevista e vai criticar se trouxer um treinador. Por quê? Porque esse cara que criticar, ele vai ser cobrado. Então se cair, a culpa é sua também. Então eu duvido que esse cara, esse outro candidato, seja ele qual for, vai reclamar de trazer um treinador. Porque nenhum presidente, seja ele qual for,
vai querer pegar o time na segunda divisão com 6 milhões de cota, ao invés de ser 180 milhões. Então é o seguinte, essa para mim é uma situação que ela tem que transpor a eleição. E quem está ali esperando, tentando ser candidato, tentando ser presidente, neste momento tem que abaixar a bola e entender que quem está no comando, está sentado na cadeira, precisa tomar uma decisão que é muito mais importante para o momento, que é para o bem do clube. Então, se vai depois trocar, se vai depois pagar multa de novo, aí é uma outra coisa, o problema do outro presidente. Mas agora, o Andrés realmente não tem que pensar no próximo candidato, não tem que pensar na eleição, ele tem que fazer o trabalho dele e, na minha visão, contratar um treinador. O cara não quer aceitar por 3 meses até o final do ano? Paciência, quer por um ano? Vou fechar por um ano e o próximo presidente, você está avisado, o cara pode te mandar embora e vai pagar a sua multa rescisória e paciência. Mas estou te trazendo por um ano como você quer. Então agora, para mim, é a hora do André se impor como presidente, a caneta é dele e ele dá um jeito nisso. Porque se ficar pensando na eleição, os jogos vão passar, o buraco chega e aí você não sai do buraco. Tá certo. É isso, eleição no dia 28 de novembro, menos de 2 meses. Aí o Corinthians não tem esses 2 meses para esperar. É notório isso, o campeonato passando, a gente está com 1/3 de campeonato e campanha de rebaixamento. Aí, desculpa, Vitinho, eu interrompi, se você quiser concluir a pergunta que você faria, né? A gente está tentando tirar coisas de boa, assim, de bom e de ruim que ficou definido, né? Coisas assim definitivas desse jogo de hoje, já pensando no próximo, porque nessas últimas 3 rodadas você ainda tinha tempo, né, para treinar. O Corinthians vem de 2 jogos com 1 semana de treino. Agora nem isso tem. Sábado já tem Red Bull Bragantino fora de casa. Então as perspectivas não são boas e o jogo de hoje tem que falar alguma coisa para o jogo de daqui a 3 dias. O que você ia falar, Vitinho? Não, só antes do Vitinho, só para completar isso que você está dizendo, e para mim tá claro, isso falou, até o Sempre Atuaneiro colocou aqui, o negócio, o Atlético jogou mais, eu vou comentar sobre isso. O Sidney Monteiro, obrigado pelo super aí, jogo horrível, não dá para entender o Coelho, mesmo disse que o Casares estava muito engajado para jogar e coloca esse cara só no final do segundo tempo. Cara, não dá mais. Tá aí, o Sidney reclamando. E o Sempre Altaneiro tinha colocado o Atlético, jogou mais. Então, esse para mim é um ponto interessante. Individualmente, que jogador do Atlético de Goiânia joga no Corinthians? Qual jogador, em sã consciência, alguém que está assistindo a gente, pega e fala assim, esse cara zagueiro está no lugar do Gil, esse volante, qual? Nenhum. Ou seja, eles têm um time. O time do Atlético é melhor que o time do Corinthians. Então, para mim, o exemplo dessa noite fica nesse sentido. É preciso ter um time. O Corinthians até tem bons jogadores, mas não tem um time. E isso precisa melhorar. Boa. A minha questão, na verdade, era aquela, velho, sobre o Ramiro e sobre o Rony, né? O Rony que nitidamente parecia um pouco afobado no primeiro tempo, não foi bem, fez faltas repetitivas, né? Tomou cartão amarelo. Se ele entrasse no segundo tempo, a probabilidade de ele ser expulso era grande também. E o Ramiro, que entrou bem no segundo tempo, deu outra cara ali para esse lugar ali do Rony. O que você acha? Você acha que o Ramiro pode ser titular naquela vaga ali? Tem a questão também do Xavier, fica um pouco aberta aquela vaga, na verdade, de volante, né? Porque o Cantígio me parece ser o titular, mesmo hoje ele até que não jogando bem. Mas nessa outra vaga, você acha que o Xavier realmente tem que ser o titular ou o próprio Ramiro? Qual a sua opinião sobre isso? A questão do Ramiro, cara, ele entrou bem, o time melhorou mesmo no segundo tempo depois da entrada dele, por 2 motivos. Primeiro que ele tem uma força física muito importante ali, ele é um motorzinho ali, ele até de vez em quando até exagera, porque ele tenta chegar muito, às vezes na frente, aí volta cansado, aí faz uma falta que não precisava, ou erra um passe já porque o oxigênio já não vai pro cérebro, porque o cara tentou fazer uma jogada anterior, etc., e erra um passe às vezes meio bobo, mas ele melhorou o time, primeiro por isso que ele tem muita força física, e a segunda é porque é experiente, cara, e essa hora, esses caras aí, são caras que sabem jogar o jogo, eles conseguem encarar momentos como esse, por isso que às vezes a galera fala, entra aí a molecada, não sei o que, dá chance. Não é assim, não dá para entrar todos os moleques ao mesmo tempo, porque essa hora aí também é preciso você ter ali um discernimento de saber a hora que é para colocar o menino, como, por exemplo, já o Léo Natel, tem 21 anos, ele é novo também, ele não é, velho, ele é novo. Pôs o Rony, segura o Xavier, agora inverte, quer pôr o Xavier, saca o Rony.
Mas assim, vai colocando aos pouquinhos. O Mantuan, você vê que ele tem qualidade, ele entrou até com personalidade, até exagerou, o Bozelli não gostou muito, ele corta para dentro, o Bozelli estava dentro da área, ele quis fazer um golaço, chutou errado, mas você vê que ele tem qualidade, mas assim, ainda não é para ser titular, mas hoje já entrou, deu mais força física. Então é esse tipo de ajuda e de entrada que eu acho que pode ser importante. O FNR 10 aí, ó, pessoal, boa noite, é óbvio que precisamos de treinador, mas pelo amor de Deus, o povo esqueceu de como joga, eles se lembram do que precisam fazer em campo. Eu entendo o que você diz, FNR, mas é o seguinte, quando você coletivamente não está bem, individualmente parece que está todo mundo mal também. E quando você tem um time como o Atlético Goiano, que certamente individualmente é bem limitado, se você espalhar esses caras em vários times, provavelmente ninguém vai se destacar muito. Mas coletivamente o time vai jogando, então você acha que cada jogador é melhor do que ele é, porque coletivamente o time está bem, entendeu? Então acho que esse é um ponto a se pensar. Eu entendo o que você diz, vários não estão bem mesmo, mas eu acho que eles estão sendo piorados porque o coletivo não está bem. Boa, Vessa. Mais alguma pergunta aí, Faraldinho? Não, eu queria fazer uma última observação, mas por assim, uma curiosidade, né, do destino, uma ironia do destino. O mês que acabou neste minuto, a gente está nesse momento meia-noite, 00, 0 hora, 0 minuto, então estamos em outubro oficialmente agora. Há exatamente um mês, quando virava nessa mesma meia-noite, a gente tinha um foguetório nessa mesma Neoquímica Arena em comemoração. Você vê como as coisas mudam e como a percepção também de tudo vai mudando. Temos um mês de Neoquímica Arena, né? E só uma correção aí do Leandro Pereira Saraiva, esse preparador físico, o Mauro Silva, não sai do Corinthians, é o time morto, o Atlético estava voando. Na verdade, o preparador físico é o Anselmo Esbralha. O Mauro da Silva, na verdade, é o auxiliar, ele é só um auxiliar técnico e olheiro do Corinthians, quando tem o treinador com a sua comissão técnica. Agora que está com o interino Coelho, o Mauro foi mais para o campo, para o banco, mas ele não é preparador físico. O preparador é o Anselmo Esbraglia. E o Fábio Esteves aí tira a mochila do Cantilho e não aparece. O cara não aparece. O Cantilho, fisicamente, realmente, ele tá abaixo, parece dos demais. Assim como o Jô me parece um pouco abaixo também fisicamente. Não tem aquela força ali ofensiva de ajudar na marcação, de pegar o volante, de receber a bola, de transpor uma hora ou outra uma marcação. Ele tá ali, mas, enfim, mas é o Jô, cara. O Jô mete gol, o Jô quase foi um gol 1-0, o gol dele de novo. Enfim, ele tava ali na hora, o cara cruzou, acho que foi o Léo Natel, e aí ele foi lá, fez a jogada e quase saiu um gol do cara. Então, assim, esse tipo de cara você tem que tentar fazer seu time jogar para ele também, mas eu acho que ele tem que melhorar um pouco também. O cara tá me dando toque aqui, eu não vou poder demorar muito, hein? Não, a gente já vai encerrar aqui uma observação sobre essa questão física. Assistindo os jogos do Corinthians, eu tenho a impressão que os jogadores mais velhos, mais experientes, eles potencializam essa questão da idade e parece que eles já estão além da conta, mas você sabe que não estão. A gente está falando de jogadores como Gil, Fagner, Jô, jogadores que têm muita lenha para queimar porque outro dia estavam queimando lenha. Então a gente sabe que eles não são ex-jogadores em atividade, mas às vezes parece, e do ponto de vista físico falando. E os jogadores mais novos e sem tanta experiência parecem jogadores recém-subidos da base ou que ainda estão na base e que estão sendo atropelados no processo. E eu não estou falando do Gustavo Mantua, estou falando de jogadores como, por exemplo, o Vital, que hoje nem entrou, mas assim, jogadores mais novos, né, que têm já um bom tempinho de profissional e tal, e já mostraram mais do que vem mostrando hoje fisicamente também. Isso realmente chama atenção. Não, concordo contigo, mas acho que também entra o coletivo nessa história, né? Porque quando o coletivo não tá bem, aí aparece esse tipo de situação aí que você tá dizendo. Muito bem colocado, Vessa. Então é isso, meu povo. Queria agradecer a todo mundo aí. Tamo junto, sofrendo junto. Quando é para comemorar, comemorando junto. Ficamos por aqui, então, em mais um pós-jogo do Corinthians. Infelizmente, sem vitória, mas como o Vessa disse quando ele entrou aqui, poderia ser pior. Então, é botar a cabeça no lugar, tentar entender o que está acontecendo, que as coisas evoluam e melhoram, e a gente tem tempo aí, né? A gente tem um tempinho aí que não é longo, mas já tem jogo sábado, e vamos ver o que o Coelho, o outro treinador, ou a diretoria, o presidente André Sanches aprontam até lá. O fato é que precisa mudar. O Corinthians precisa de um chacoalhão, precisa de coisas aí novas, senão vai daí para pior.
Valeu, Faraldo. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Faraldo. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui na live de novo no canal do YouTube do meu timão. Gilson Vital Gamer aí, ó. Último superchat. É injusto defender Cantillo e Luan fora. Outros eles nem entregam, são ilusão. E disso nos nossos torcedores não precisamos de time ordinário, bando de sanguessuga. Aí tá a galera, muita gente na bronca, como o Gilson, né? Pós-jogo, Cauã 13 Gamer. O Corinthians só jogou na entrada do Bozelli e Casares. Para mim, o Corinthians deveria contratar o técnico independente Del Valle. Seria uma boa? Seria, mas não deixa de ser uma aposta. É um cara que chegaria no Brasil para se adaptar à cidade, ao país, ao clube, a tudo, e que pode dar certo e que tem um trabalho longuíssimo no Del Valle, que hoje dá resultado, que o time claramente é um time que joga muito bem. Tomou uma chapuletada do Flamengo hoje, mas estava cheio de problema de Covid, 6, 8 caras fora, etc. Mas ele teve tempo de armar. Então, será que ele vai ter tempo isso no Corinthians? Por isso que, para mim, eu me despeço aí, para mim, o Corinthians deveria buscar o Dorival Júnior. É um cara experiente, é um cara que sabe montar time, pegou o Flamengo em 2018, faltando 8 rodadas, fez um bom campeonato final de campeonato com o Flamengo, levou o Flamengo à Libertadores, que viria a ser conquistada pelo Flamengo no ano seguinte. Tá palpável, tá desempregado, para mim é um cara que você traz, como o Cuca foi lá e deu uma ajeitada no Santos. Para mim o Dorival poderia ajeitar também o time do Corinthians, e é palpável. Claro que você pode falar Marcelo Galhardo, claro, vai lá, gasta 200 milhões e traz o Galhardo, você não tem condição. Estou falando dos caras que são possíveis. Eu traria, por exemplo, o Dorival Júnior. Obrigado, Faraldo, obrigado, Vitinho, obrigado, galera. Amanhã, meio-dia, estamos aí. Abraço. Valeu, Vessa. Obrigadão, Vessa. Valeu, até mais. Bom, é isso, meus amigos. É isso. Igual ele falou, o mercado também não ajuda, né? O mercado também não contribui. O mercado é difícil. E outra coisa também que não contribui é a situação financeira do Corinthians. Hoje é complicada, infelizmente, todo mundo sabe como os problemas que o Corinthians está passando, e é claro que não dá para ficar fazendo loucura, cara. Não dá para ficar fazendo loucura, não. Mas o superchat aqui do Brabos Sci-Fi, sei lá, Andrés, segunda divisão em 2008, agora devolve em 2020. Falando também aí da diretoria corintiana. Pois é, cara, é difícil. É o ciclo, se as coisas não mudarem, se não houver um grande chacoalhão aí dos bons tempos de André Sanches no Corinthians, de quando ele participou ali daquela reconstrução do clube, né, da renovação, aí, cara, se não houver um chacoalhão desse nível, a gente vai ter um encerramento de ciclo aí dos mais trágicos, irônicos, e, enfim, e tristes. E tristes possíveis, nesse cenário aí que o torcedor colocou, de um clube que o presidente assume numa situação de rebaixamento e, se as coisas não evoluírem, vai devolver numa situação de rebaixamento. Infelizmente, muita gente falando aqui, ó, volta Romero. Hoje acho que o Romero vai querer. Mas aí vindo para essa linha de ser realista do Versone. Acho que hoje o Romero toparia voltar para o Corinthians? De jeito. Dá licença, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Dorival Júnior aceitaria pegar o Corinthians. Por isso. Porque assim, assumir o Corinthians hoje, é claro que seria perigoso, né? A gente não pode deixar de mentir aqui, seria perigoso, e o cara pensaria duas vezes, né? Na questão profissional, eu digo, né? Questão profissional. O cara tem que pensar duas vezes e ser muito corajoso, porque é uma bucha, meu amigo. É uma bucha, mas é isso. Dias melhores virão, meus amigos. Dias melhores virão. Vamos confiar. Porque pior, velho, eu não sei o que poderia ser pior, isso. Olha. Pior que isso, lascou, hein, Faraldinho? Um salve para todo mundo. Boa noite, tamo junto. Amanhã tem mais. Meio-dia o Papo Conversa. 7 da noite o Cola Fiel, com o André e Vitão aí com as notas da torcida. E às 21 horas o Redação Meu Timão. Ao vivo aqui isso. no Meu Timão. E se inscrevam no canal aí, se por acaso você estiver com a gente até agora e ainda não for inscrito, tá de brincadeira, né? E deixa o like. Caso você já seja inscrito e não tenha clicado. E deixa o último like aí, porque não, né? A gente não tem culpa do Corinthians ter feito mais uma atuação tenebrosa. Inclusive, a gente sofre junto. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado, Faraldo. Obrigado a todos os corintianos. Até a próxima. E é nóis. Valeu. Forte abraço. Tamo junto. Falou, Faraldo. Fomos. Falou. Falou.